Obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa casa. Obrigada a Leandro, a Sávio, satisfação também trabalhar. Faz um certo tempo, né? Mas a gente fica com a recordação. Foi muito bom passar um tempo aqui em Camusim, onde a gente conhece as pessoas, onde a gente pode também conhecer o trabalho dessa casa, né, Leandro? Uma casa de luz, de iluminação, uma luz trazida pela doutrina espírita, uma doutrina tão bonita, com tantos ensinamentos, mas ainda que sofre tantos preconceitos. Uma doutrina jovem. Recentemente a gente tem a comemoração dos 150 anos do falecimento do codificador da doutrina espírita. E trazer um tema como esse, transição planetária, que é um tema tão comentado no nosso meio. As pessoas começam a falar, a pensar, mas o que é isso mesmo? O que é transição planetária? O que significa a transição? A gente escuta, para quem está já há um tempo na doutrina, a gente escuta falar que a gente vai entrar no mundo de regeneração. O estágio evolutivo do nosso planeta terrestre é um mundo de provas e expiações. E estamos vivendo entre um mundo e outro. A Terra já passou por um momento de transição, quando era um mundo primitivo e se tornou um mundo de provas e expiações. Agora o mundo terrestre, o orbe terrestre, passa novamente por um momento de transição. Acerca desse assunto, na codificação, nós temos o capítulo 3º do Evangelho, que trata exatamente quando Jesus trouxe esse ensinamento onde há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele se referiu a isso, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 a 3, ele assim se expressou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou aparelhar-vos o lugar. E depois de vir vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para onde eu esteja, estevais vós também. Então, quando ele se refere na casa, seria exatamente o universo. E as muitas moradas são os mundos que circulam o mundo infinito. Então, vale ressaltar, quando ele fala em mundo, que as condições dos mundos são diferentes uns dos outros. Até porque o nosso Pai Celestial não seria muita arrogância, e o ser humano imaginou isso, até por a visão antropocêntrica do homem, de imaginar que é o centro do universo, imaginar que os astros celestes estariam ali apenas para enfeitar as nossas vistas. Quando, na verdade, todos os mundos, e se vocês forem perceber, a própria ciência já está comentando, os cientistas estão descobrindo que existe vida em outros mundos. Então, quando Jesus se referiu aqui na casa do Pai, existem muitas moradas, exatamente se referindo a isso. Lá no Livro dos Espíritos, a pergunta que se refere, são habitados todos os globos, lá na pergunta 55, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. É exatamente isso que eu estava falando agora. Né? O homem imaginar que seria o único no universo, né? Quando a gente sabe que tem milhões de mundos, de galáxias, né? Muito maiores, inclusive, do que o nosso sistema solar. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Quer dizer, como se só existisse o nosso. Né? Se deu muito tempo. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. E lá na pergunta 56, que é dando continuidade ao raciocínio da pergunta, é a mesma constituição física dos diferentes globos. Quer dizer,
a constituição desses globos são iguais? E aí a resposta, não, de modo algum se assemelham. A pergunta seguinte diz, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que o habitam? Olha a resposta. Vale ressaltar, as perguntas eram feitas pelo nosso codificador, pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, a quem eu me referi no início, e as perguntas eram respondidas pela espiritualidade, em que diz, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Tanto que, se nós não conhecêssemos os peixes, jamais imaginaríamos que existissem seres que respirassem dentro da água. Não é verdade? É um raciocínio bem interessante. Então, vamos lá. Aí está, lógico que isso não é uma denominação, digamos assim, absoluta. O próprio Evangelho nos aponta que seria, os outros mundos, existem mundos similares ao mundo primitivo, aí vai a sequência, primitivo, expiação e provas, regeneração, mundos felizes e o mundo onde existem os espíritos puros. Para cada mundo desse, exatamente, vai se passar por uma transição. Então, o mundo primitivo, exatamente onde existia, a gente passou o nosso orbe terrestre, a Terra, passou por essa experiência, né, por esse estágio evolutivo do mundo primitivo, que é destinado às primeiras reencarnações do espírito, onde a vida é toda material. Quais são as características desses mundos inferiores? Está lá também no capítulo 3 do Evangelho. São raças selvagens ou nações bárbaras, o instinto acima do sentimento de justiça. Se vocês vão recordar, tem uma passagem no Evangelho que fala sobre isso, dos estágios, né? Onde você passa para a lei de amor, você passa pelo instinto, as sensações e os sentimentos. Então, os mundos primitivos ainda está apenas prevalecendo os instintos. Passam a vida na conquista do alimento, são como crianças. Veja como ainda está iniciando o estágio. São como crianças ingênuas, inocentes. São espíritos recém-criados por Deus. Então, a humanidade passou por essa experiência de mundo primitivo. Bem, estamos agora vivendo a experiência. Agora eu digo, logicamente, já faz muito tempo, desde quando o homem já iniciou a civilização, que ele iniciou como mundo de provas e expiações. Estamos concluindo essa fase de mundo de provas e expiações e passando por um momento de transição para o mundo de regeneração. E quando será? A gente vai falar sobre isso. Quais são as características do mundo de provas e expiações? Bem, a gente não precisa nem dizer, né? A gente sabe. Predomina o mal e lá no próprio Evangelho, nos aponta as características desse mundo de provas e expiações. Existe inteligência, né, a superioridade da inteligência na maior parte dos habitantes, possuem qualidades, mas também grande perfeição moral, e vale ressaltar que o lar desses espíritos em expiação, educação, não é? Porque os espíritos que vêm em expiação estão aqui para aprender com seus erros. A doutrina espírita nos traz, né, que a expiação é exatamente consequência dos erros desta vida ou de vidas anteriores. Até porque, o que aliás nós sabemos, a justiça da reencarnação, o dogma da reencarnação, ela estabelece a justiça de Deus. Porque como explicar a justiça de Deus diante de tantas diferenças? Seria incompatível. Por isso que ele menciona, lógico que a expiação pode ser proveniente desta vida ou de outras vidas. O que, aliás, é muito bom ressaltar, porque muitas pessoas pensam, olha, o que eu estou vivenciando é porque eu estou pagando, né? Quando, na verdade, pela lei de causa e efeito, muitas coisas que nós estamos vivenciando já são experiências consequências da semeadura dessa vida também, né? E que nós não nos damos conta. A educação, que espíritos que acabaram de vir de mundos inferiores, como, por exemplo, experiências vivenciadas
por exemplo, pelos alguns indígenas, alguns povos indígenas estão vivendo as primeiras experiências aqui na Terra, e em provas, porque como o mundo, o estágio evolutivo é de expiação e prova, nem tudo que a gente está vivenciando, mesmo como sofrimento ou como experiência, é resultado de uma expiação, mas pode ser uma prova, inclusive escolhida pelo próprio espírito. E é interessante a gente falar em escolha, porque a escolha, ela pode ser a necessidade. Não quer significar exatamente que é uma escolha voluntária, mas uma escolha necessária para o aprendizado daquele espírito. Então, exílio de espíritos rebeldes, anotem isso é muito importante. O mundo de provas e expiações também é um exílio para espíritos rebeldes. E eu vou explicar a que se refere isso, o Evangelho. O lugar onde os espíritos precisam aprender a lidar com a maldade dos homens e a impiedade da natureza. Então, o mundo de provas e expiações é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando a libertar-se do primarismo. Veja como o Evangelho destaca, auxiliando a libertar-nos do primarismo e das sensações mais grosseiras para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhes estão destinadas. Ressalta-se que a gente tem ainda muito do primarismo na Terra. Ainda há um impulso muito grande com relação a isso. Então, eu vou dar aqui algumas características do mundo dos regeneradores, né, que é a transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda está sujeito a leis que regem a matéria, ou seja, no mundo de regeneração ainda vamos ter corpos de carne, mas livre da paixão desordenada. Orgulho, inveja, ódio já não existe mais. Nossa, que alívio, hein? Ficamos, né, bem, uma expectativa muito grande desse mundo que está por vir. Quando a gente já aponta no mundo que nós temos hoje, onde prevalece ainda tanto orgulho, inveja e egoísmo, onde as pessoas são aquilatadas pelo que têm. Ainda há uma característica ainda muito do que está lá na Bíblia, né, do bezerro de ouro. As pessoas ainda dão muito valor, né, para as questões materiais, em detrimento das questões espirituais. Então, quando a gente enxerga esse mundo de regeneração, onde o orgulho, a inveja, o ódio já não mais existem, a gente fica numa perspectiva muito grande de que esse mundo de regeneração, ele se inicie. E quando será que isso vai acontecer? A gente vai falar sobre isso. Os mundos regeneradores também ainda há provas a suportar. Os mundos superiores, a forma humana é mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não é mais material. Isso aqui eu só trouxe a curiosidade, porque a gente está longe disso aí, viu, gente? Mas só para a gente, né, dar um gostinho da gente poder dar saltos na nossa evolução. Embora a natureza não dá saltos, mas quem sabe, né? Paulo de Tarso deu um salto danado na encarnação, né? O anti-Saulo, aquele perseguidor dos cristãos, né, conseguiu avançar numa encarnação de uma forma espetacular, né? O grande propagador do cristianismo no mundo, né, é um grande exemplo e um grande impulso para nós, né, de que é possível a gente avançar, em que pese que o progresso ele se dá paulatinamente, mas os esforços e a vontade, e vale a pena a gente ressaltar que o próprio Livro dos Espíritos diz o seguinte, tem uma das perguntas que nos responde que muitas vezes precisa de esforços mínimos e que nós muitas vezes deixamos de fazer. Então, o corpo não tem nada de materialidade terrestre, não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos são mais apurados, a locomoção mais rápida. Para vocês terem ideia, nos mundos superiores as pessoas não andam, elas deslizam. Nossa, não é? Bom saber disso. É curta ou quase nula a infância. Quando mencionou isso, a gente pensa, né? Quanto o ser humano passa tanto tempo, né, dependente. Né? Se a gente for comparar até com outros seres vivos, como é mais rápido, né, essa fase, em que pese que para o nosso estado evolutivo é importante que a gente vivencie
esse tempo da infância, da adolescência, né? Mas os mundos superiores, apesar de que normalmente se vive muito mais anos, né? Por exemplo, em Júpiter, a previsão é de viver 500 anos. Se fosse aqui na Terra, a gente não queria não, né? Deus me livre, ver no mundo desse, cheio de problema, 500 anos, mas lá, né, diante dessas perspectivas, é bem interessante a gente querer viver tanto tempo. E aí, lembra vocês que eu falei de que alguns vão ser exilados? Eu falei anteriormente. Essa perspectiva de que viria para o mundo em provas e expiações alguns exilados, alguns espíritos exilados. E eu vou fazer uma perspectiva, o jovem gosta muito disso, para os jovens e para os outros também. Façam uma pesquisa sobre isso. Quando eu estudei esse tema, eu fiquei encantada com as pesquisas que eu fiz sobre esses degradados. Os espíritos podem ficar estacionários, a própria doutrina nos diz isso, né, que nós não retrocedemos, né, o espírito não retrograda, mas ele pode ficar estacionado. Os espíritos podem ficar estacionários, mas não retrocedem. Nesse caso, sua punição é não progredir e recomeçar suas existências mal empregadas num meio, ficou errado ali, num meio codicente com a sua natureza. O lugar de exílio para os espíritos rebeldes está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente tem um livro que menciona muito bem, que é o livro Exilados de Capela, que mostra que há muito tempo atrás houve o exílio de alguns espíritos que não acompanharam a evolução do planeta e foram exilados para a Terra. Quer ver uma coisa? Vocês lembram no livro de história, quando a gente estuda a história, e fala sobre o povo egípcio e muitos outros povos que até hoje os cientistas não conseguem explicar por que é que eles tinham um conhecimento muito mais avançado do que a maioria das pessoas daquela época. Inclusive, eles trouxeram conhecimento em termos de arquitetura, de engenharia, de matemática e diversos conhecimentos científicos que a humanidade não tinha e que até hoje os cientistas não conseguem explicar como foi que aquelas pirâmides foram construídas. Eu estou dando um exemplo dos egípcios, mas existem outros povos também que estão inexplicáveis para a ciência. Então, aqui eles vieram porque não conseguiram acompanhar o estágio evolutivo do planeta. Eu não estou falando em inteligência não, viu, gente? Eu estou falando em termos morais. Tanto que os espíritos superiores decidiram, então, enviar esses espíritos rebeldes para a Terra, que na época ainda era um planeta primitivo. Veja bem, eles saíram de um planeta para um estágio da Terra ainda primitivo. Aqui eles aprenderiam, através do sofrimento, a importância de praticar o bem. O nosso governador espiritual da Terra, Jesus, foi que recepcionou esses espíritos. O governador do nosso planeta foi pessoalmente à capela conversar com esses espíritos antes que eles viessem para cá. E aqui os recepcionou. Eram milhões de espíritos que vieram para cá. Mas como tudo que Deus faz tem como objetivo nos melhorar, esses espíritos de capela foram fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos habitantes da Terra. Né? Apesar de não quererem se transformar moralmente, eles eram extremamente inteligentes. Então, eles trouxeram conhecimento e ajudaram no processo civilizatório do planeta Terra. Então, a gente tem aqui a época que eles chegaram, o nosso estágio evolutivo ainda era de mundo primitivo. Naquela época, os habitantes da Terra viviam em cavernas de forma primitiva. Os capelinos, que vieram, né, lá de Capela, com as lembranças de suas consciências da vida em Capela, iniciaram a civilização na Terra. E não é por acaso, se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver isso. Os egípcios, eles... Qual era uma das grandes culturas do povo egípcio? Eles cultuavam a morte. Era como se tivesse uma lembrança de um paraíso perdido. Eles também tinham uma cultura com muitos povos, e eu mostrar outros povos como os egípcios, e se vocês foram ver vídeos, pesquisem, não são vídeos espíritas, são vídeos científicos. Vocês vão ver que vários povos que também, inclusive, tinham conhecimento astronômicos, porque eles
faziam um estudo de mapa astral e tinham um conhecimento inexplicável. E conseguiram e trouxeram informações completamente inovadoras para a época. Os egípcios, por exemplo, vocês sabem disso, estudaram, né, das escolas e podem pesquisar sobre isso, eles tinham uma cultura de mumificação dos corpos, né, de manter, e é como se eles tivessem realmente aquela lembrança de um paraíso perdido. Pois não? Eu não consigo estudar sobre isso. Toda vez que eu tento estudar os egípcios, eu passo muito mal. Por uma semana, mais ou menos, até eu desistir de estudar. Eu não consigo estudar eles. Você fala dos egípcios ou de alguns outros povos civilizados, né? Dos egípcios mesmo. Eu tento estudar eles, a cultura deles, entender um pouco, mas eu não consigo. Toda vez que eu estou conseguindo estudar, acontece alguma coisa comigo, eu passo mal. Talvez porque tem algum vínculo, isso a gente não tem uma regra sobre isso. Talvez algum vínculo seu, ou talvez também porque as informações são tão impressionantes, né, nos impressiona tanto, não só dos egípcios, mas de outros povos, que talvez ele crie essa curiosidade, né, sobre isso. Aí eu mencionei, inclusive, os outros povos no livro A Caminho da Luz, que é um livro bastante esclarecedor sobre isso, né, sobre os povos que vieram, né, e civilizaram, ajudaram o processo civilizatório, eles encarnaram em diversas partes do mundo e acabaram divididos em 4 grupos. Os árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. E eu trouxe também, a título de exemplo, os povos astecas, os maias, né? Se vocês fizeram, por exemplo, uma pesquisa nos maias, que foram povos que viveram, inclusive, em florestas tropicais. Quando eles foram descobertos, o mundo ficou extasiado. Como é que aquele povo que se construiu, né, que conseguiu todo aquele progresso impressionante de construções suntuosas, porque eles faziam construções, inclusive eles tinham um conhecimento de matemática, de arquitetura, que os povos iam lá para estudar eles, os maias. Agora, claro, vocês sabem que muitos deles se extinguiram, né? Os maias foram povos que se acabaram. Inclusive, os cientistas, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que eles, havia uma ideia dos cientistas que eles eram como hippies, viviam, não é, em solidariedade, em harmonia, no amor, na paz, que na verdade houveram guerras faticidas entre eles. Por quê? Porque essas grandes construções eram feitas para homenagear os reis. Então, eles acabaram com a floresta, acabaram com a questão ambiental, né? A arrogância se manteve em muitos povos e eles mesmos se... É lógico que a gente vai falar sobre isso. Desses povos que vieram, muitos evoluíram, já voltaram para a capela. Outros continuaram na terra sem querer se melhorar. Né? E existe também aqueles que gostaram tanto daqui que ficaram por solidariedade para ajudar no progresso do nosso planeta. Com relação, por exemplo, aos maias, a gente tem alguns outros povos também que vivenciaram essa mesma situação, em virtude de ainda alguns povos continuarem, né, com essa imperfeição moral, apesar da inteligência. Né? Mas é muito interessante, se vocês fizerem a pesquisa, vocês vão ver, eu não vou falar tudo que tem nas pesquisas, porque são vídeos muito, né, grandes, mas é bem interessante, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, é bastante interessante ver que, de fato, a doutrina espírita vem trazer uma explicação com mais uma situação, né? A gente tem muitas outras. Nos próprios livros de psicografia de Chico Xavier, vocês vão ver que o que Emmanuel já dizia em alguns livros, na década de 30, a ciência está descobrindo agora. Né? Assim como também com relação a esses povos. Então, os degradados eram seres mais evoluídos e dominantes. Os exilados de capela eram detentores de conhecimento mais amplos, de entendimento mais dilatados em relação aos habitantes da Terra. Arrastou a humanidade animalizada para novos campos de atividades, como a prática da vida social. Isso foi o que eles trouxeram de benefício para o nosso planeta. E, sobretudo, as primeiras noções de espiritualidade e de conhecimento de uma divindade criadora. Né? Isso a gente tem de positivo que esses exilados trouxeram aqui para o nosso planeta.
Bem, a gente está vivendo agora um mundo de transição, não é isso? Será que Jesus falou sobre isso? Será que Jesus também previu que o nosso planeta iria passar por esse momento de transição até, né, a gente se transformar no mundo de regeneração? A gente tem lá, no sermão profético, eu não vou mencionar, que não daria tempo, também do Apocalipse, lá de João, onde estabelece também essas previsões desses momentos que a gente estaria vivenciando aqui na Terra. Mas o sermão profético, Jesus também estabeleceu lá, não só em Mateus, mas em outros evangelistas, mas lá em Mateus, capítulo 24, versículo 1 a 35, ele já mencionava exatamente o sinal do fim dos tempos. Não, né, de fim dos tempos como extinção, porque se ventilou muito isso, a possibilidade, vocês devem lembrar, né, que em 1999 se falou sobre isso, próximo a 2012, houve todo, né, uma comoção se falando que o mundo ia se acabar e tal, porque havia previsão dos maias. Por que se falava em maias? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver, porque os maias tinham um grande conhecimento na questão, né, astronômica. Eles tinham equipamentos, gente, que a humanidade não tinha naquela época. Eles eram grandes estudiosos. E eu vou dizer mais a vocês, o calendário maia não errou. Nesse livro aqui, Não Será em 2012, é um livro de Chico Xavier, ele menciona isso. Aí alguém vai dizer, não, o Maia não errou, não houve nada em 2012, porque houve uma moratória. O próprio livro explica isso. Numa entrevista, Chico menciona que o próprio Jesus, né, houve uma reunião com os espíritos superiores para que houvesse, né, jogasse mais um pouco de tempo. Aí alguém vai perguntar, e quando foi esse tempo? Eu vou deixar para o final, vou deixar vocês bem curiosos. Mas houve um tempo que não foi muito grande, de 2012, a gente está muito perto desse tempo, não para nenhuma catástrofe, não se preocupem, mas de algumas modificações que vêm para o nosso planeta. Isso está previsto nesse livro, Não Será em 2012. E será em 2019. Nesse livro fala que será em 2019. Mas eu não vou dizer a vocês por enquanto. Daqui a pouco eu digo. Então, Jesus sai do templo, Jesus está lá em Jerusalém, vai saindo do templo, e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Né? Os discípulos chegam para Jesus e mostram aquela suntuosidade dos templos, admirado, mostrando, né, que maravilha. E Jesus olha para aqueles templos e diz, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Isso é o início do sermão profético. Em seguida, Jesus faz algumas profecias. E a gente pode dizer que de um tempo para cá, a gente vem vivenciando exatamente essas profecias do Apocalipse e do sermão profético. Tem alguns livros da literatura espírita que também falam sobre isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, e logo na sequência o livro Amanhecer de Nova Era, que é uma sequência do livro Transição Planetária, que fala também desses momentos que a gente está vivenciando. Já faz algum tempo que a gente vem vivenciando algumas experiências de mortes coletivas, de algumas tragédias, terremotos, maremotos, tsunamis, que ocasionaram muitas perdas, entre aspas, que está tudo dentro do planejamento. E aí nós podemos dizer o seguinte, as tragédias, os terremotos, os maremotos, tsunamis, enchentes, vendavais, o nosso planeta, o nosso país, o Brasil, não tem esses eventos como terremotos, mas a gente tem enchentes. Inclusive, tem acontecido enchentes em locais que anteriormente não se tinha notícia. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, fala exatamente na lei de destruição, que é algo natural. Faz parte, né, do próprio progresso da Terra, que as coisas sejam destruídas para serem renovadas. Então, os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades. Então, ele vai mostrar
que os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, quantos simógrafos e quantos aparelhos que os cientistas descobrem para evitar, né, ou para prevenir, ou para, né, minimizar os impactos das tragédias. Para mostrar sua paciência e resignação à vontade de Deus, e o orientem para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo. Gente, quanta comoção não aconteceu com essas tragédias. E a gente agora que a gente vive num mundo completamente informatizado, né? Que a informação ela é cada vez mais rápida. A gente vive num mundo, e quem está vivendo agora, quem vive as experiências agora desse momento que a gente vive no planeta, as informações são cada vez mais rápidas e a gente é uma enxurrada de informações. Que antes, né? Tanto que uma criança hoje tem muito mais informação do que nós, na idade delas, não é verdade? Até a ingenuidade da criança, pelo fato dela ter acesso à informação. Mas nós, até para exercitar essa, né, solidariedade ao próximo. Então, isso também serve a esses eventos que vêm acontecendo. Então, a necessidade de destruição enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. É lógico, e é muito bom ressaltar, que essa lei de progresso estabelece a própria Gênese, que é o último livro da codificação, o último capítulo, vou falar sobre isso posteriormente, estabelece, né, que o mundo passará, né, por esses momentos, mas o progresso ele se dá moralmente e fisicamente. O nosso planeta também está mudando. O nosso planeta também está progredindo. Não só os seres integrantes do planeta que somos nós e os outros seres vivos, mas também o próprio planeta, ele progride. Então, podemos dizer que no século XIX, a gente tem, e eu acho interessante que Emmanuel, eu trouxe essa passagem para a gente refletir. Emmanuel faz essa colocação lá no livro A Caminho da Luz. Ele mostra que nós temos, depois do século XIX, inúmeras conquistas científicas. Na verdade, a partir do século XIX, se a gente for comparar de 200 anos para cá, o quanto o ser humano... A gente não tinha nem luz, gente, elétrica. Como era a nossa comunicação, como era o transporte, né? A humanidade tem o acesso que a gente tem à informação, à locomoção. Do século XIX para cá, a gente tem numerosas conquistas de evolução científica, industrial. A gente tem uma extinção do cativeiro. Por quê? Porque a gente tem uma vitória da liberdade. Para pensar o quanto o ser humano evoluiu, entre aspas. Se a gente pensar que, por exemplo, a liberdade da mulher, a libertação da mulher de 1960. 1960 é que houve, digamos assim, se iniciou bem antes, mas a revolução mesmo foi a partir de 1960. É muito recente. A gente pensar que há um tempo desse ainda existia, há pouco tempo, 100 e poucos anos, ainda existia escravidão, né? No Brasil e no mundo. Então, para isso, a gente tem que entender que essa prova de sobrevivência vem reabilitar o cristianismo. Então, a gente evoluiu cientificamente, é verdade. O ser humano evoluiu. Mas, moralmente, ainda precisa muito para avançar. Muito. Então, com o Espiritismo, né, a gente tem agora, com a prova da sobrevivência, a gente vem reabilitar o cristianismo. A partir de 1857, com a coragem do nosso codificador, que é muito bom, por sinal, até recomendo assistir o filme de Kardec, é um filme muito bom, né, em que pese que um filme de pouco tempo não é suficiente para falar de tudo o que significou a grandiosidade de Kardec. Né, porque em tão pouco tempo, se a gente for mencionar, Kardec começou o trabalho em 1800, não foi exatamente em 1857, que ele começou um pouco antes, né, mas a doutrina espírita surgiu a partir de 1857. Mas ele morreu em 1969, gente. Foram 12 anos. 12, não é isso? 57 para 69. E ele conseguiu fazer, né? Lógico que a doutrina espírita, através da codificação, foi através dos espíritos superiores, mas foi um trabalho
espetacular de Kardec como pedagogo, fazer uma catalogação, um disciplinamento de uma codificação que veio trazer todas aquelas respostas que a humanidade sempre quis saber. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro. Porque as questões de mediunidade, gente, sempre existiu. A Bíblia, lá no Antigo Testamento, os profetas são os médiuns. As bruxas da Idade Média são os médiuns. Nós temos hoje um manual que a humanidade sempre quis ter, que é o Livro dos Médiuns. Um manual para aquelas pessoas que têm a sensibilidade poder entender o porquê de como agir, os cuidados que se tem que ter, que a mediunidade é algo muito sério e muito perigoso. Porque, infelizmente, algumas pessoas se aproximam da doutrina espírita pelos fenômenos e não pela transformação moral. Então, é exatamente essa linha de raciocínio onde as grandes transições, o Espiritismo vem colaborar, impulsionar a humanidade para que a gente possa fazer essa transição. Né? Semeando os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Mas com uma característica da doutrina espírita, o regime de responsabilidade. A nossa evolução está nas nossas mãos. Não na mão de um líder, não na mão do presidente do centro espírita, não na mão do palestrante, né? Não na mão dos pais. Porque a responsabilidade, a missão de pai e mãe é muito grande, né? Mas a responsabilidade está na mão de cada um de nós. Quando a doutrina espírita nos fala de lei de causa e efeito, é muito mais justo, é muito mais compatível com a vontade de Deus, né? A lei de ação e reação. É lógico que dentro de um aspecto, é muito interessante a gente falar isso, quando a gente fala em lei de ação e reação, se a gente for comparar com a lei física, a lei de reação significa que eu jogar uma bola aqui com força de 50, estou dando um exemplo, eu não entendo nada de física, gente, não é minha área. Eu estou dizendo uma força, sei lá, de 50. Né? Ela vai reagir com a força de 50. Mas a lei de Deus, de ação e reação, vai interagir aí, né? A bondade divina. Então, não existe uma lei matemática. Por isso que a gente não pode dizer que uma ação vai ter sempre a mesma consequência. Há uma tendência, né, a ter aquela consequência, mas vai aí operar, né, a bondade divina e os esforços no bem. Por isso que Pedro falava que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas é muito importante a gente lembrar do regime de responsabilidade. Que a doutrina, não mais aquele homem se sentir vitimizado. Aquele sentimento de responsabilizar o líder religioso. De esperar que o Estado faça algo. Então, lá na Gênesis, o último capítulo, também é outro ponto importante da própria codificação, onde menciona esse momento que a gente está vivenciando de transição, onde Jesus nos diz que esse fim do tempo é uma alegoria, de modo a impressionar as inteligências mais rudes. O sinal do fim dos tempos seria grandes acontecimentos que vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Tudo que existe está submetido à lei de progresso fisicamente, eu falei sobre isso, né? Fisicamente e moralmente. Fisicamente, transformação dos elementos que compõem a Terra. E moralmente, pela depuração de encarnados e desencarnados. Cumpre ressaltar isso também, viu, gente? A gente progride, mas há uma pleiade de espíritos que estão vinculados à Terra e que também estão nesse processo evolutivo. Então, o progresso é inevitável. Deus anima todas as coisas sem interrupção. Zela constantemente pela execução de suas leis. Os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos detalhes, segundo suas atribuições correspondentes ao grau de adiantamento. É lógico que a gente, dentro desse contexto, a gente tem o nosso grande governador, que está auxiliado pelos espíritos superiores, por isso que a gente não tem, lógico que a gente sabe que Jesus está no leme, né? Falar sobre isso, sabe? Jesus está no leme. Então, apesar de tantas
tantos sofrimentos, né, que a gente sabe que esse momento que a gente vive de provas e expiações, que é característica desse mundo, né? Você pode até... eu achei bem interessante quando Joana fala disso, Joana de Ângeles, que é a guia espiritual de Divaldo, quando ela diz o seguinte, que você pode sentir dor, mas não sofrer. Né? É bem interessante a gente pensar sobre isso, né? A forma como a gente lida com o sofrimento. Sim, certamente a humanidade se transformará, está lá na Gênesis. Se transformou em outras épocas, e a cada transformação é marcada por uma crise. Gente, nós estamos vivendo um momento de crise. Alguém aqui já fez reforma dentro de casa, morando? É complicado, né? Nós estamos fazendo uma reforma no nosso planeta, nós estando dentro desse planeta. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas também tem uma notícia boa, viu, para a gente que está aqui vivendo esse momento de transição. Os jovens vão aproveitar um pouco mais, mas também tem uma vantagem, viu, Leandro e Sávio? Quando eles estiverem começando o mundo de regeneração, ele está voltando como bebê, eles já estão todos velhinhos. Ó, né? Se a espiritualidade permitir. Então, o mundo dos espíritos sofre todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. A humanidade cumpriu incontáveis progressos. A gente falou sobre isso, ciências, artes. É preciso reinar a solidariedade, a caridade e a fraternidade. A mudança não vai ser parcial, de renovação para uma região, de uma raça, de um povo. Cumpre ressaltar isso, viu, gente? A mudança não vai ser num local, vai ser no planeta. Vai ser no planeta. Nós estamos vivenciando. E a gente sabe que a gente percebe que o mundo mudou. Quem diria que a gente ia ter um presidente dos Estados Unidos negro? Mesmo algumas pessoas comentam que ainda existem muitas tragédias aqui na Terra, mas ainda é porque a humanidade ainda divulga muita notícia ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo. E a espiritualidade já nos avisa, já nos comunica que já tem muitos espíritos encarnados, bastante evoluídos, e que vão encarnar ainda com muita evolução, que vieram para nos ajudar a evolução do nosso planeta. Nesse grave período de transição planetária para um mundo de regeneração, aperta-se o cerco de sofrimento das criaturas humanas e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes que se entregam. Eu coloquei essa passagem, está lá no livro Amanhecer da Nova Era, demonstrando que muitos espíritos vieram reencarnando como última oportunidade, né, para aqui a Terra, só que, se não houver uma transformação, eles vão ser, do jeito que foram os capelinos para a Terra, eles serão, a gente fala eles, mas não sabe, né, o esforço que nós todos estamos fazendo, que devemos fazer, devemos estar atentos, porque senão nós poderemos ir para esse mundo, né? O risco é muito grande. Agora, imagine, gente, a gente está vivendo um mundo que já tem um certo progresso. Imagine ir para um mundo inferior ao nosso. Né? Dificuldade que se tem. Então, é importante ressaltar que já está havendo esse degredo. Espíritos já foram encaminhados e que não voltarão mais à Terra. Inclusive, como aconteceu em Capela, foram separados de espíritos, por isso que eles tinham aquele sentimento de saudade. Porque alguns daqueles que eles estavam em proximidade conseguiram dar passos evolutivos e aqueles que não conseguiram foram afastados. Então, aquele que viver bastante tempo para abarcar as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo... Veja que coisa interessante, gente. Isso aí é interessante da gente parar para pensar. Nós outros, que vamos vivenciar, porque o que Emmanuel estabelece, já há uma previsão espiritual, de que mais ou menos em 2057, né, já iniciará. Agora, isso não é um decreto, viu? 2057, não. Depende muito da humanidade. Depende muito de cada um de nós. Mas há uma perspectiva de em 2057... Se a gente tiver aqui ainda, Leandro, Sávio e alguns outros um pouquinho mais velhos, né, do que os jovens aqui presentes,
2057 é daqui a quanto tempo? Faz as contas que sou ruim em matemática. 30 anos? 40 anos. 40, né? Eu acho que eu não estou não, viu? Está muito velhinha. Talvez, não sei se eu tiver lúcida ainda, mas aí é como se a gente a transformação do planeta vai ser tão grande que é como se você estivesse vivenciando um novo mundo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. E que, com efeito, os homens novos ou mais regenerados surgirão. As ideias trazidas pela geração que se extingue darão lugar às ideias novas da geração que se levanta. Então, a perspectiva desse mundo de regeneração então seria a fase adulta, né? O sentimento de espiritualidade desabrocha, né? Há esses caminhos entre materialismo e espiritualismo. Então, o espiritismo, para quem meditou sobre suas consequências e não circunscreveu na esfera da produção dos fenômenos, isso é importante, viu, gente? Porque não adianta nada você acreditar na reencarnação e você continuar sendo inimigo daqueles que vieram com você aqui na Terra, com seus parentes, com seus afins. Porque tem gente que diz, eu sou espírita. Realmente, não que nós nos sentimos privilegiados, mas o conhecimento espírita, a fé raciocinada, abre muito e consegue explicar muitas coisas. Mas nada de nada você acreditar na reencarnação, porque tem gente, talvez, que esteja vinculado, né? Talvez não, a gente sabe que existe, pessoas que estão ainda vivenciando a experiência com a fé cega, mas que o próprio Evangelho inaugura dizendo isso, que o que nos une são as leis morais, o perdão, o amor, né? A renúncia, a benevolência, a paciência, todas essas virtudes deixadas e exemplificadas por Jesus. Então não adianta de nada você ser espírita e querer ver espírito, querer se comunicar com o espírito e querer vir no centro se você não está se modificando, se você não está se transformando. É lógico que a gente não vai dar saltos, não vai transformar de um dia para o outro, né? Mas é preciso que a gente dê os passos, seguindo o nosso Mestre Jesus. Né? É isso que ele diz, para aqueles que meditaram nas suas consequências morais, sobre aquele regime de responsabilidade que sou eu, né? Eu sou herdeiro de mim mesmo. Para aqueles que meditaram as suas consequências e não ficou apenas vinculado aos fenômenos, aí há uma grande chance, né? Então, os mundos de regeneração, né, onde não há mais orgulho, eu já falei sobre isso, eu vou avançar um pouco por conta do tempo. E importante mencionar que Jesus já falava sobre derramarei de meu espírito sobre a carne, né? Jesus já prevendo a mediunidade, a importância que tem esse contato com o mundo espiritual. Porque, gente, quando a gente pensa que a comunicação dos espíritos são almas que viveram aqui na Terra, só que agora sobre outra perspectiva, porque abrem-se os sentidos para aqueles que estão no mundo espiritual. Então, as informações que eles nos trazem são maravilhosas para que a gente possa dar esse impulso à nossa evolução, né, de racionalidade, de fé raciocinada. Então, hoje a Terra passa por uma transformação igual que aconteceu em Capela. O que muitas pessoas dizem ser o fim do mundo nada mais é do que uma transformação. Então, é chegado o tempo de reajustamento de todos os valores humanos. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as posições de domínio, as derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. A superioridade europeia desaparecerá. Isso está no livro não sou eu que estou dizendo não, viu? Está no livro de Chico. Agora, alguém poderia perguntar, e onde é que está a missão do Brasil nesse contexto? O Brasil, que é considerado pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. Depende de nós. Não é privilégio não, viu, gente? É missão. As características do nosso povo, não é? Nós temos um potencial muito grande. Não só de riqueza naturais, que a gente tem muita. E a gente, como pátria do Evangelho, a gente tem hoje o país onde há mais espíritas no mundo, inclusive vários centros espíritas criados em vários países foram por brasileiros. Nós temos vários palestrantes também, levando a doutrina espírita para o mundo, porque se vocês forem ver, lá na Europa, existe um preconceito muito grande, até com religiosidade. Porque, gente, eles têm um karma muito grande. Se nós formos pensar,
nós ainda somos seres da Idade Média. Nós vivemos 1000 anos como seres da Idade Média. Então, imagine eles que vivenciaram as perseguições. Então, falar em religiosidade é falar em fogueira. Então, como nós não temos os karmas que nós temos são bem menores, né? Temos a Guerra do Paraguai, que é um karma, mas nós temos karmas muito menores do que a Europa. Então, a perspectiva de nosso país é muito grande. Espero que a gente possa aproveitar, né, essa perspectiva. Até porque Jesus escolheu, né, a pátria do cruzeiro para que a gente possa ter essa missão. Então, eu não vou falar sobre isso. Jesus fala isso no sermão profético sobre o julgamento final, que para Jesus esse julgamento final não é aquele julgamento que é tido nas religiões tradicionais, né, que ficarão o lado direito, o lado esquerdo, que seria completamente incompatível com a justiça de Deus. Então, só tem uma vida. Né? Imagine se nós tivéssemos apenas uma vida. Meu filho, por exemplo, que eu não tenho, mas se eu tivesse um filho que tivesse nascido com uma deficiência, com um câncer, e outras pessoas com filhos saudáveis. Por quê? Aí alguém diz, não, um propósito que Deus falou comigo. Não é? Então, a perspectiva que Jesus nos mostra não é um julgamento definitivo, que seria incompatível, mas um julgamento final, é um julgamento em todas as épocas de renovação parcial total da população dos mundos. Né? Isso está sempre acontecendo, esse julgamento. Que esse julgamento nada mais é do que a resposta da pergunta 621. Onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, nós somos julgados por nós mesmos, através das leis, das consequências da lei de Deus. Eu vou passar para ler esse texto aqui, que diz o seguinte, numa entrevista de Chico, sim, para não ficar aquela questão que eu disse, vou dizer, né? Falta um minutinho, mas Leandro vai me deixar falar sobre isso. Nesse livro, perguntaram a Chico quando seria, né, esse período de renovação. E Chico respondeu que a previsão era em 1969, né, onde a Terra passaria. Havia a previsão de ser concluído realmente, como estava previsto no calendário maia, em 2012. Só que houve, né, uma perspectiva de 2012 para 2019, seriam 7 anos, não é isso? 7 anos. Então, a perspectiva seria em 20 de julho de 2019. Aí alguém pode perguntar, o que é que vai acontecer em 20 de julho de 2019? Bem, segundo a revelação que Chico traz, se não houver nenhum confronto entre os países detentores, né, as potências mundiais que detêm, né, esses poderes bélicos, se não houver nenhum, que graças a Deus até agora a gente não teve, nem falta pouco tempo, viu, gente? A gente já está quase em junho, um mês e pouco. Vai. Bem, o que é que ele diz? É que, se não houver, até julho de 2019, vocês vão ser meus parceiros, viu, gente? Nessa corrente aí. Aí a pergunta é, quais são os acontecimentos que podemos prever com essas revelações, né, a partir de 20 de julho? Nós alcançaremos a solução para grandes problemas de ordem social. Solução, é lógico que não seria de um dia para a noite, mas iniciaria a solução para a pobreza e a fome, a cura de muitas doenças do corpo físico, aqui fala de todas as doenças do corpo físico, pela manipulação genética nos avanços da medicina. O homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizada. Então, quem quiser ler mais, eu indico o livro, é fininho, muito bonzinho de ler, mas a perspectiva é 20 de julho, até no aniversário do meu filho, viu? Vamos comemorar. Mas 20 de julho de 2019, essa perspectiva nessa previsão de Chico. Então, nessa entrevista, Chico diz o seguinte, vamos crescer, sair da infância e perceber o mundo com um olhar mais amplo, para fora do próprio umbigo, caminhando para uma melhor qualificação pessoal e desenvolvendo nosso contato com o mundo espiritual. Essa luta por renovação interior irá refletir sobre o meio ambiente e o desenvolvimento social, criando um planeta, ficou errado ali, mais harmonioso. Então, o que eu posso concluir dizendo o seguinte, gente, que o mundo de regeneração está aí nas nossas portas, né? Tudo isso que a gente tem que estar vivenciando é uma crise momentânea, a gente não tem que estar nada desesperado, temos que estar confiante e fazendo a nossa parte. Porque a gente tem que agir onde a nossa mão alcança. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas você pode mudar no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente.
Porque ser bom apenas no ambiente religioso é fácil, né? Mas ser bom na oficina do trabalho e na nossa perspectiva, que a gente deve iniciar principalmente no nosso lar, que é o nosso laboratório, né? É o nosso grande desafio. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, para que a gente possa, né, fazer a nossa parte na contribuição desse mundo que está aí por vir, esse mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe a todos. Um abraço. Querido Pai, amado, o Senhor que estabeleceu a arquitetura do universo tão perfeita, tão ampla, mas tão amoroso. Sabemos que estás perto de nós, de cada um de nós, que possamos, Senhor, seguindo os passos do nosso grande mestre Jesus, do nosso governador, do nosso amigo, do nosso irmão, que possamos incorporar, vivenciar os ensinamentos tão valorosos para a nossa vida. Obrigada por essa oportunidade, que esse mundo que se apresenta a nós, apesar de tantas dificuldades, de tantas crises, de tantos sofrimentos que a Terra vive, que nós possamos, diante dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, estarmos confiantes, com fé, mesmo diante das dificuldades, porque os sofrimentos que nos vêm, em que pese que somos tão imaturos ainda para compreendê-las, mas que cada uma dessas dificuldades sabemos necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso impulso ao nosso progresso. Obrigada e que a paz esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.